Essa aula é uma continuação da explicação do conceito de cosmovisão. Tá? Eu dividi a explicação completa numa pequena série dentro do nosso curso de cosmovisão. Tá? E essa série se chama Entre Razões e Emoções. A série, então, ela é dividida em três etapas. Tá? A primeira etapa é chamada dos gregos às neurociências, que é, na verdade, um apanhado do estudo da relação entre as razões e as emoções na alma humana, né? Um apanhado de toda a história da humanidade, né? Dos gregos até o surgimento das neurociências. Essa aqui é a segunda etapa, que é chamada Como ler Eclesiastes entre razões e emoções. Então, hoje, a proposta é fazer uma análise literária do livro Eclesiastes e extrair dele o que a gente pode aprender sobre a razão e as suas influências, né, no campo emocional. Portanto, eu recomendo que, se você ainda não assistiu a primeira etapa, assista lá, porque vai te dar um pano de fundo bem bacana sobre esse assunto, sabe? Mas se você começar assistindo dessa etapa mesmo, você vai conseguir entender tudinho, ao menos é isso que eu espero, né? Por fim, a futura terceira etapa é entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. A proposta é ver tudo isso na prática e entender como que funciona, né, as fases do nosso pensamento e como que as emoções elas participam disso. E daí então a gente partir para entender de fato o que a gente pode fazer, né, para controlar o nosso coração, se é que a gente pode controlar essa fera, né? Vamos comigo então? Eu queria iniciar a nossa aula com a proposta de cosmovisão, do conceito de cosmovisão proposto por James Sire. Uma cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração, e eu imagino que a essa altura você já tenha tido bastante contato com essa definição toda, mas eu também imagino que você deva ter ainda uma certa dificuldade, né, para entender o que você está lendo. Mas não se preocupa não, a minha tarefa é justamente essa, é tentar desempacotar isso, para tentar fazer com que o que ele disse se torne absolutamente claro para você, tá? Então, conforme ele disse, né, a cosmovisão é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições, hipóteses que podem ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que detemos, né, inconsciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos nosso ser. Bem, como eu disse, a minha tarefa aqui vai tentar, ao longo do curso, desempacotar isso para fazer com que isso fique claro para você. Olha só, a gente já sabe, né, quando a gente fala, vamos falar agora da nossa concepção como seres humanos, né, a concepção da nossa alma. A gente já sabe que antes mesmo do nascimento, a gente já nasce, né, com predisposições estranhas, né, e estranhas também ao gosto de Deus, né? Essas predisposições a gente chama de pecado original, né? Mas é evidente que a experiência, né, pós-parto, né, a experiência externa, o contato familiar, o contato social, tudo isso imprime em nós uma espécie de nova camada de conhecimento, tá? Isso é inegável. Então nós herdamos essa predisposição, né, contrária aos gostos de Deus e, né, acrescenta isso também a nossa carga hereditária, né, algo que já vem, né, de concepção da nossa genética, e acrescenta-se a isso também uma camadas externas, né, das experiências externas. O problema, né, com essas camadas, com essas experiências externas, é que nem sempre essas informações elas são reflexo perfeito da realidade, tá? Em outras palavras, a gente não tem como saber e não sabemos se aquilo que a gente percebe é verdadeiro ou falso, é real ou é irreal, se ele exprime efetivamente a realidade conforme aquilo efetivamente é. Então, essa enxurrada de informações que a gente recebe, né, que vão mudar toda a estrutura do nosso pensamento, elas entram na gente da seguinte maneira, olha só. O que a gente recebe como verdadeiro,
a gente assimila, guarda, né? E a gente usa isso para ajudar a gente a interpretar as novas circunstâncias e os eventos da vida, né? Por exemplo, você nem deve se lembrar, mas um dia você aprendeu que a água evapora, né? Se transforma em nuvem, condensa, vira água novamente. E aí, quando ela vira água novamente, ela cai, né? E isso é a chuva, que ela vai cair lá no rio, sei lá, e segue o seu curso, né? Você também sabe que se você não se proteger dessa água que cai, essa chuva, você vai se molhar. Você aprendeu um conceito, né? Essa informação, ela, em princípio, ela é verdadeira. Você assimilou como verdadeira e assim isso vai moldar diversas atitudes que você vai ter ao longo da vida. Tá? Mas tem informações que a gente não recebe, né? Elas se apresentam para a gente como falsas. Caso a gente já identifique que elas são falsas, a gente já rejeita elas, né? Ou então nós recebemos aprendendo alguma coisa, mas aprendendo aquilo como um modelo negativo, né? Então, ou nós não assimilamos, ou aprendemos como uma coisa que de fato é falsa, né? E, portanto, algo que não deve ser seguido ou feito, enfim. Por exemplo, você nem deve se lembrar, mas você aprendeu, né, que é falsa a ideia que você pode voar com seus próprios membros. Não tente fazer isso. Você sabe também que é falsa, por exemplo, a ideia de que você pode levar os seus bens para uma vida após a morte. Essas informações são falsas, vocês rejeitam elas ou recebem como falsas e, portanto, se recebe como falsa, elas não vão gerar grandes consequências negativas, né, para a sua vida. Porém, existem os sofismas. Sofismas são aquelas informações que elas se vestem como verdade. Elas aparentam ser verdadeiras, no entanto, elas são falsas. Ora, quando não temos um dispositivo bem treinado que possa filtrar essas informações, nós vamos assimilar elas, guardar elas, e o que é pior, a gente vai usar elas da mesma forma como a gente usa as informações que a gente considera como verdadeira. Por exemplo, é falsa a ideia que o que há de mais importante na vida é buscar a felicidade. No entanto, essa informação ela é apresentada como se fosse verdadeira. E muitas vezes, quando a gente não tem o filtro necessário, né, eu diria um discernimento espiritual saudável, nós assimilamos isso como se fosse verdade. Bem, a literatura bíblica, né, ela narra o pensamento de um sábio israelita que decidiu testar as informações que ele percebia. Então ele faz um intenso exercício, né, de observar, questionar, observar, verificar a veracidade daquilo que ele observava, para aí sim poder chegar às suas conclusões. E então ele assimilar aquilo como sendo verdade ou não. Né? Ele tinha uma informação na sua mente, como por exemplo, uma forma adequada para se viver a vida, né? Ele tinha um jeito certo para alcançar a alegria, então ele testava. Mas aí quando ele testava, ele via que aquela informação não era verdadeira, era em vão, né? Então ele testava a outra verdade que ele tinha, uma outra máxima do seu tempo, e via que tudo era em vão. Esse homem é chamado de pregador, e o livro você já deve saber, é Eclesiastes. O pregador, né, ou Kohelet, que é a forma hebraica, eu acredito que seja Salomão. Tá? Então, Salomão ele resolveu entregar a sua própria vida, né, para testar teorias sobre as coisas da vida e sobre as emoções que ele sentia. Né? É por isso que eu te convido a conhecer um pouco mais dessa história. Tá? Olha só, Eclesiastes é um livro que sempre me encantou. A beleza e a profundidade do livro são inquestionáveis, mas o que me chamava a atenção mesmo era a quantidade de interpretações diferentes, divergentes, né, que eu lia e ouvia.
Você pode testar aí. A cada exposição de Eclesiastes que você ler ou ouvir, você vai ouvir alguma coisa diferente. Né, para uns, Kohelet foi um homem pessimista, para outros um pregador da alegria, né, alguns chamaram ele de cético, outros de equilibrado. Né, o Bruce Waltke, que é uma grande referência, né, no estudo do Antigo Testamento, ele tem uma interpretação bacana. Né, ele fala que Kohelet possui uma honestidade inabalável. E, de fato, é verdade. Né? Mas, enfim, são poucos os livros das Escrituras que receberam interpretações tão diferentes quanto o livro de Eclesiastes. Até Martinho Lutero, ele já, no tempo dele, já demonstrava dificuldade em classificar, né, a mensagem do livro, e ele já criticava, né, os diversos infelizes comentários da época dele. E, segundo ele, eles não tinham qualquer entendimento harmônico, né? Na verdade, o comentário de Lutero, ele ainda pode ser levado em consideração, porque não tem consenso atual ainda sobre a forma de interpretar o livro. Tá? Ainda hoje tem uma disputa teológica em vigor. Mas assim, no geral, a ideia que se tem é que Kohelet é um homem que leva uma vida com uma visão limitada das coisas, né? Isso é o máximo que ele poderia enxergar embaixo do sol. Né? Para a maioria dos intérpretes, ele é um tanto pessimista, mas no final do livro, né, aí é que ele vai perceber a importância de Deus, né, e aí ele fecharia, né, com aquele pensamento célebre, né, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Por um bom tempo, eu aceitei essas interpretações, mas o que me intrigava, e sempre me intrigou, é que no meio do livro, né, em todo o desenrolar do texto, tem diversas menções a Deus ali. E tem diversas considerações sobre a necessidade de se temer a Deus. Então não me parecia também que ele era um homem, né, que não era crente, não me parecia que era um homem pessimista, né, muito menos, né, cético. Foi então que eu busquei estudar, né, a fundo, e o meu trabalho de conclusão de curso lá do mestrado do Andrew Jumper, né, o Mackenzie, foi justamente sobre isso, como ler Eclesiastes. Então algumas coisas eu passei a entender e eu adianto a você. Né, isso não apenas direcionou meus estudos, mas isso mudou a minha vida. E mexeu muito com o meu coração, e é por isso que, né, esse livro virou tema do nosso estudo. Bem, os primeiros grandes obstáculos que você precisa resolver quando vai abordar esse livro são os problemas de datação e autoria. Tá? Quem escreveu esse livro, quando, para quem. Né? Obviamente, pela extensão do assunto, eu não vou entrar nesse tópico agora. Mas eu acho importante você saber que a minha posição é que ele foi escrito pelo rei Salomão em diálogo com a sabedoria do Oriente Antigo. Parêntese que eu abro é que ao longo do tempo, muitos tentaram dizer que não poderia ser Salomão quem escreveu, porque o livro teria uma data muito mais recente do que o período vivido por ele. Né? Para apoiar isso, eles fizeram estudos, né, da influência no texto original cananeia fenícia, aramaica, persa, até grega, né, tem. Mas nenhuma dessas teorias teve consistência suficiente para derrubar o que se impõe no próprio livro. Né? No meu trabalho eu discuto isso, mas aqui eu fecho o parêntese. Bem, a primeira coisa que eu queria falar do texto propriamente dito é que normalmente as pessoas pegam o final dele como uma espécie de chave interpretativa, né? Lá no finalzinho dele. E você lembra lá, né? No finalzinho, quando termina, tem uma certa mudança de voz. Né? Ele está falando como se fosse Salomão, e de repente começa a parecer que não é mais Salomão que está falando, mas alguém que está contando para o seu filho o que Salomão dizia. Então, olha lá. Antes que se rompa o fio de prata, se despedace o copo, então ainda é Salomão falando. Né? Aí ele fecha o livro. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Então aqui já é a nota do narrador fechando o pensamento. E aqui, nota final de narração. Olha, mudança de voz. Essa mudança repentina de voz levaram até alguns intérpretes a dizerem que isso se trata de um acréscimo no texto. Bem, se eu for entender dessa forma, realmente não tem como evitar a impressão de que se trata de uma tentativa, né, justa de mudar o que seria uma visão pessimista do mundo.
né? Mas aí a consequência inevitável é que você vai ter que considerar o livro inteiro, o texto todo, né, sem coerência ou sem um plano ordenado, né, do início até o fim. Né, mas o texto em si, ele tem evidências claras, né, de ter sido composto com uma unidade de tema, né, uma unidade temática. O finalzinho do livro é apenas uma técnica de uso literário de narrativa retrospectiva, né, uma narrativa que volta os olhos ao passado. Para a gente entender isso bem, né, vamos então primeiro à teoria do narrador moldura. Essa tese do narrador moldura, ela ganhou peso com o Dr. Andrew Sheed, né, num livro que não foi traduzido para o português, mas seria algo do tipo Lendo Eclesiastes pelo epílogo. Né? Epílogo é a parte final do texto, né, o que eu chamaria assim, bem a grosso modo, como rodapé. Né? Então, o epílogo, né, juntamente com o prólogo, que seria grosseiramente assim, o cabeçalho, é que vão fornecer a chave para a mensagem do texto, segundo o Sheed. Para ele, o livro tem uma espécie de moldura dupla. Eu vou explicar o que seria isso. Ó, então, imagine assim, molduras, né, molduras duplas. Tem um quadro mais externo, que é o do narrador, está lá em Eclesiastes 1:1, a palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém, e a moldura externa, a moldura final ali, a parte final da moldura, que é a conclusão do narrador. Então, essa moldura externa seria o narrador. E tem a moldurinha interna, moldura dupla. A moldurinha interna é do próprio texto, fazendo um artifício literário chamado de inclusio. E olha só que interessante, ó, se você pegar o corpo do texto propriamente dito, Eclesiastes 1:2 e Eclesiastes 12:8, você vai ver que é quase copiar e colar. Revel, revelim, diz o pregador. Revel, revelim, tudo é revel. Revel, revelim, diz o pregador, tudo é revel. Então, quase, né, uma cópia exata. Agora, uma observação aqui, esse termo, revel, eu deixei sem tradução de propósito, tá? É um termo muito importante para esse livro, ele aparece 36 vezes em Eclesiastes, e ao contrário de algumas, né, as principais traduções em português, né, a Almeida Revista Atualizada, por exemplo, que traduz o termo por vaidade, né, mas quando você lê vaidade, você pensa numa espécie assim de soberba narcisista, né? E não é isso que o termo revelo significa. Né? O termo ele tem significado de algo como assim, um vento, um sopro, né? Ou, né, de acordo com Walter Kaiser Jr., uma névoa, a transitoriedade, ele fala, né? Ou simplesmente algo transitório. Eu gosto de pensar nesse termo como algo, sabe, um vapor vão, algo fugaz. Né? Eu penso dessa maneira. Mas eu vou manter essa palavra sem tradução justamente para não perder a beleza do sentido dela. Tá? Mas vamos voltar à tese de Sheed e eu vou mostrar algumas figuras para tentar facilitar esse nosso entendimento. Aqui seria a base, né, provavelmente dita, para a gente montar a estrutura dele. Então essa é a base, né, o chão. E o texto, eu vou colocar primeiro essa moldurinha, que seria a moldura do narrador. A Eclesiastes 1, Eclesiastes 1:1 e Eclesiastes 12, de 9 a 14. Então isso aqui é uma moldura no texto, que é a voz do narrador, que fala, né, em terceira pessoa. Aqui, o conteúdo do texto, o núcleo do texto, que também tem uma moldurinha. Esse núcleo do texto é o pensamento de Kohelet, o pensamento de Salomão, né, que é essa películazinha verde aqui. A consciência desse narrador moldura, né, que ele chama de narrativa quadro, ajuda a gente muito quanto a uma visão correta do livro como um todo. Né? E o conteúdo das palavras de Kohelet, né, é preciso falar que, ressaltar
que é um conteúdo que deve ser levado em consideração como vinda da intenção inspirada do autor, né? Para Shide, a perspectiva do narrador deve ser considerada como aprovada por Deus, né? A perspectiva do narrador, ela é aprovada por Deus, bem como a perspectiva das palavras do personagem que ele está descrevendo, né? E quem seria esse narrador? É o próprio Salomão, né? Que ele utilizou só um artifício literário, uma técnica literária comum no Oriente Antigo, de narrar as suas próprias palavras ou seus pensamentos. Ele é o sábio autor inspirado por Deus que escreveu com retidão palavras da verdade. E as palavras do sábio, né, vai dizer o texto, são como aguilhões e como pregos bem fixados nas sentenças dadas pelo único pastor, né, que é Deus. Esse é o primeiro conceito que ajuda a gente a perceber que a parte final do texto marca não só a aprovação do pensamento de Kohelet, mas a continuidade daquilo que ele já vinha falando antes. É contínuo. E o conteúdo, né, o centro do livro, o que ele vinha dizendo e que ele só conclui no final, o conteúdo do livro ele é marcado por questionamentos, observações e conclusões. Conclusões essas que eu vou chamar de conclusões parciais, né? Sendo o epílogo, então, a conclusão final, baseado nessas conclusões parciais do texto. Tá? E como ou quais seriam essas conclusões parciais? Bem, as conclusões parciais são aquelas que eu vou chamar de refrãos do texto. É por isso que Eclesiastes precisa ser entendido com base nos seus refrãos, até que se chegue à conclusão final, que não é, né, a conclusão final ela não é, nem pode ser nada diferente daquilo que ele já vinha falando antes. Tal a importância, então, da gente entender o livro como uma unidade temática. Então, para ilustrar a importância e como, né, esses refrãos trabalham no texto, eu vou mostrar essa figura aqui para a gente ver essa interação. Tá? Então, olha só. Permeando aqui todo o texto é o narrador moldura. Tá? Então, ao mesmo tempo que ele apresenta, no início do texto, né, ele apresenta o pregador, palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém, ele também confirma como um sábio que expressa as palavras de verdade. É o pregador, além de sábio, ensinou ao povo conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Esse, então, é o quadro externo referenciado por Shedd. Essa moldura, ela sofre uma costura, aqui que eu chamei de costura, em 7:27. É numa espécie de deslize proposital do narrador, e ele deixa a marca dele no texto, né? É até engraçado. Né? É como se ele estivesse tentando se esconder atrás da cortina, mas deixasse o pezinho de fora. Igual a minha filha faz quando vai brincar de se esconder de mim, ela vai para trás da cortina e deixa o pezinho de fora e dá para ver que ela está lá. Mas parece que o narrador fez isso aqui propositalmente, né? E no gráfico aqui, essa costura, ela está indicada aqui ainda em laranja, né, para manter a harmonia da cor do narrador, e aqui costurando o texto. Então, observando agora o refrão principal, ó, tudo é revela. Ele inicia o texto e termina o texto dizendo que tudo é revela. Então, ela forma então um recurso literário chamado de inclusivo. Tá? E então a gente pode ver que ela faz aqui uma função de segunda moldura do texto, ou a moldura pertencente a Kohelet, né? Mostrando que esse texto que ele está escrevendo, né, o grande tema dele é que tudo é revela. Aqui em vermelho, né, que você está vendo. Então, no desenrolar do texto, também em vermelho, olha só, são conclusões parciais. Então, a sequência é mais ou menos assim, né, um movimento cíclico. Ele questiona, observa e emite as suas conclusões parciais. Ora dizendo que tudo é revela e ora dizendo os outros refrãos. Esse tudo é revela que ele fala,
ele aparece, né, que é as 2 vezes, que é o refrão, e depois, ao longo do texto, ele vai aparecer 8 vezes. São 8 aparições desse tipo de conclusão. Tá? E além desse refrão, de tudo é revelo, existem outros 2 refrãos que trabalham o tempo todo no texto e que parecem que são um tipo de consequência lógica para a análise de que tudo é revelo, que são eles. Alegria é um dom de Deus, representado aqui na cor azul, né, com 6 aparições ao longo do texto. Né, e tema a Deus, representado em verde, com 4 aparições ao longo do texto. Então veja que interessante. Uma conclusão, a que mais aparece em 8, 6 e 4. 4, 6 e 8. Será que seria coincidência? Uma espécie de hierarquia aqui dos refrãos do texto? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que seja intencional, pode ser que não. Eu só quis levantar, né, que eu achei curioso, mas prefiro não fazer nenhuma afirmação enfática sobre isso, não. Mas olha só, são esses 3 refrãos conclusivos que permeiam todo o conteúdo do texto e são eles que dão o tom do livro. Né? Eles são as respostas para as constantes e sequenciais observações e questionamentos do Kohelet. Para aqueles que são mais curiosos, olha só, eu fiz um mapeamento disso e eu vou mostrar rapidinho para vocês. Olha que talvez a letrinha tenha ficado muito pequenininha, né? Mas não tem problema não. Olha só, isso aqui é um mapeamento e eu sintetizei o texto quando se percebia essas conclusões. Então aqui, por exemplo, questionamentos. Aqui eu só indiquei onde estava no texto. Questionamento, observações e as conclusões. Né? Então ele questionava, observava e emitia a conclusão. Ora ele parava de questionar, só observava e emitia a conclusão. Observava, concluía, observava, concluía, observava, concluía. O texto depois tem uma sequência aqui de provérbios, meio inserido assim no texto. Depois observava, concluía e depois fazia uma conclusão final. Né? Por exemplo, esses temas que eu abordei, eles são apenas sínteses, né? Esses refrãos que eu abordei são sínteses. Olha como é que fica, eles não estão expressamente escritos no texto, mas eu vou dar um exemplo aqui de como é que ficaria esse movimento. Olha, primeiro ele questionava: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? E aí eu observava: todos os seus dias e o seu trabalho são como dores e desgostos. Ele observava: tudo tem o seu tempo determinado. E é aquela poética ali sobre o tempo. Né? E aí concluía: nada melhor para o homem do que gozar a vida e o fruto do seu trabalho. No entanto, isso é dom de Deus, que dá para quem se agrada. Essa é a tua porção nessa vida. Então aqui é que eu sintetizava como a alegria é um dom de Deus. Então, aqui esse mapeamento, então a gente vê como tudo foi sintetizado para a gente fazer essas figuras que eu mostrei aqui para vocês. Tá? É claro que eu poderia trabalhar isso com maior detalhe, mas a gente ia precisar marcar um outro tempo para esse exercício. Né? Mas olha só, disso tudo, uma coisa que me chamou bastante atenção e me surpreendeu, né, sinceramente falando, né, uma coisa minha, foi entender que a alegria ela é uma espécie de sensação que nasce no interior do coração da gente, mas que só Deus que tem a capacidade de colocar isso lá. A alegria, segundo o Kohelet, é um dom de Deus. Tudo que ele observou, tudo que ele empreendeu, tudo foi revelo. Mas, de fato, o bom mesmo da vida não é gozar e aproveitar a alegria de viver? Mas a gente não tem controle dessa alegria. Porque quem dá ou quem tira é o Senhor. É por isso que a única coisa que você pode fazer é temê-lo. A única coisa é se mover em direção no sentido do temor do Senhor. E essa é a terceira conclusão parcial dele, né? O terceiro refrão: tema a Deus. Então, tudo é revelo porque a alegria é um dom de Deus. Portanto, o que devemos fazer é temê-lo. Essa é a síntese do livro todo.
Kohelet dá para a gente, então, não só o público internacional dele, da sua época, né? Por exemplo, acredito até que esse tenha sido um dos motivos que a rainha de Sabá tenha se encantado tanto pela sabedoria dele, né? O Verano Daniel Santos vai trabalhar muito bem sobre esse tema, né? O que encantou tanto a rainha de Sabá, né? Nesse jogo de dialogar com a sabedoria do Oriente Antigo, né? Mas ele não é só relevante para a rainha de Sabá, né? É relevante também para o leitor, né, o pós-moderno até, né? E você vê em Kohelet uma empatia de sentimentos impressionante, né? O homem comum, ele continua a sofrer com suas constantes alternâncias de estado de espírito e continua a ter na alegria de vida, né, uma busca incessante como se, né, como o grande alvo da sua existência, né? O que marca o texto é que ao homem de ontem, ao de hoje, as conclusões que Kohelet, né, de Kohelet sobre a vida são absolutamente constantes, surpreendentes e constituem-se palavras de verdade, bem fixadas, dadas pelo único pastor. Com as palavras do pregador, né, o povo de Deus ele pode celebrar a alegria como um presente dado pelo Senhor, né, e não adquirido por intermédio dos seus próprios feitos, né? Talvez isso que importunava tanto os sábios antigos e que Kohelet parecia ser o maior deles porque tinha esse temor do Senhor em consideração, né? Essa dádiva da alegria é a única fonte, né, essa dádiva que Deus dá seria a única fonte possível da alegria verdadeira. Kohelet reconhece que o bom para o ser humano é ser feliz, e feliz usa aqui não no sentido efêmero do prazer temporário, né? Então ele convida o povo de Deus à satisfação plena, à verdadeira alegria, né? Ele convida o seu povo ao correto gozo da vida. Acho que por isso que escolheram Kohelet, né, Eclesiastes, como um dos livros canônicos, né, para celebrar a liturgia de uma das festas mais alegres do povo judeu, né, do calendário judaico, que é a festa dos tabernáculos. É esse texto que eles escolhem como liturgia, né, da celebração. Né? E ainda hoje, nós cristãos, a gente pode celebrar o estado de satisfação com a vida, sabendo que a origem desse estado de satisfação vem de Deus, né? Que todos os feitos humanos são revelim. Afinal, se todo esforço humano, né, não fosse, né, vão, vazio, fugaz, revel, o que significariam algumas categorias teológicas como graça, né, e fé, né, e misericórdia? Na Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo ele desenvolve esse conceito, né, aproveitando do estágio de revelação em que ele vivia, e ele nos diz que a alegria é uma das facetas do fruto do Espírito. Né? O rei Salomão ele não tinha a mesma revelação que Paulo, mas ele dialogava com a sabedoria do Antigo Oriente, apresentando um conceito que ainda é atual e relevante, né? E encaixa muito bem no conceito de Paulo sobre a alegria, né? Então, ainda hoje, todos os povos eles podem aprender com Kohelet, né? E eles podem entender o que está por trás dessa incessante frustração da sua alma, né, com a vida. E o que está por trás disso é que o Senhor é quem dá ao homem a vida e a alegria pela vida. E não só isso, né? É o Senhor que dá a oportunidade de temê-lo e se alegrar com essas dádivas. Bem, por fim, se a gente não tem o controle sobre as nossas próprias motivações, né, a gente até a alegria, né, que é um sentimento maravilhoso de se ter, e às vezes a gente se flagra com ela ou sem ela, né, e percebe que isso vem, né, do interior do nosso ser e a gente não consegue achar qual o botão que controla isso, né? A gente não consegue assumir qualquer controle disso. Então, o que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? Será que é só temer a Deus? Né? Será que eu preciso só orar mais? Né? Enfim, se você quer resolver essas questões na sua vida e gostaria de entender um pouco mais sobre isso,
Na próxima aula a gente vai ver a diferença na prática entre emoções, sentimentos e como que eles influenciam e são influenciados pela nossa razão. Por isso, se você quer ter um entendimento maior sobre o seu próprio coração, se você gostaria de pelo menos entender se é possível ou não domar ele, você não pode perder a próxima aula. Até lá!